Jogos Vorazes foi um dos maiores fenômenos culturais das últimas décadas, com milhões de livros vendidos, filmes que foram sucesso de bilheteria, e um impacto tão grande com o público jovem que meio que todo um nicho de mercado surgiu e se inspirou no sucesso de Jogos Vorazes. Aí agora tá saindo um novo livro nesse universo, e a pergunta que fica é: em 2025 ainda é relevante falar de Jogos Vorazes? Ainda vale a pena ler esses livros? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Jogos Vorazes. Mais especificamente, se Jogos Vorazes ainda é um universo relevante, se vale a pena falar de Jogos Vorazes em 2025. Se você nunca leu, nunca assistiu, se vale a pena mergulhar nesse universo ainda. Porque eu imagino que muita gente vá se fazer essa pergunta nesse momento, já que se tudo der certo, esse vídeo aqui vai sair bem próximo ao lançamento do novo livro desse universo, que se chama Sunrise on the Reaping, ou Amanhecer na Colheita, aqui no Brasil. Eu já vou falar mais sobre esse livro especificamente, esse vídeo não é uma resenha, mas eu vou trazer algumas informações sobre ele. Mas sempre que chega uma nova obra numa franquia, o pessoal fica na dúvida se deveria começar a ler agora, se deveria voltar a ler agora. Talvez a pessoa tenha lido Jogos Vorazes na adolescência e agora queira mergulhar de novo nesse universo. Ou talvez a pessoa simplesmente não tenha pego essa mania nos anos 2010 ali que teve de Jogos Vorazes e agora se pergunta se vale a pena mergulhar nesse universo pela primeira vez, se vale a pena tentar começar os livros ou pelo menos os filmes. Será que funciona só para adolescente? E eu tô muito animada para falar sobre isso nesse vídeo porque eu fui uma pessoa que passou mais ou menos por essa situação. Eu sou da tal geração millennial, que é uma das gerações que conviveram aí com Jogos Vorazes mais ou menos perto da época da adolescência, mas eu já tava meio que saindo da adolescência quando Jogos Vorazes começou a fazer mais sucesso. Então eu só tinha visto acho que os 2 primeiros filmes e não tinha lido os livros. E eu sempre senti que isso foi uma espécie de lacuna nos meus conhecimentos sobre os anos 2000 e os anos 2010, sabe? Porque eu sei que é uma obra extremamente relevante e eu realmente nunca tinha consumido, mas eu pensei, bom, realmente eu acho que esse trem já partiu, já que é uma obra que talvez tenha um momento específico da vida em que você deve ler, e eu já passei desse momento, talvez não ressoe tanto assim comigo, talvez não seja bacana eu ler agora depois de adulta. E eu não podia estar mais enganada. Depois de muito tempo enrolando, eu finalmente tive esse contato com a trilogia original, e isso aconteceu muito por causa de um vídeo aqui do canal. Lá pro final de 2023, eu fiz um vídeo sobre o filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é uma adaptação de um dos livros desse universo de Jogos Vorazes. Se você é uma pessoa que tá completamente por fora, não se preocupa, porque daqui a pouco eu vou falar mais sobre o que é esse livro e tal. Mas enfim, eu tinha visto o filme e ele mexeu comigo de um jeito interessante, eu senti que eu tinha uma coisa pra falar sobre ele, então eu fiz esse vídeo, que é um dos vídeos mais legais que eu fiz naquele ano, eu acho, falando de um aspecto específico na forma como o filme trata perspectivas e tal. E uma coisa que eu confessei no vídeo é que não só eu não tinha lido o livro que foi adaptado para aquele filme específico, que é o tal da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, como também eu não tinha lido nunca na minha vida os livros de Jogos Vorazes, a trilogia original, que eu só tinha visto os filmes e mesmo assim um ou outro, eu não tinha visto todos os 4 filmes que tem, mas que eu tinha sim vontade de mergulhar nesse universo e que talvez se eu fizesse isso eu contasse para vocês num vídeo. E esse vídeo finalmente chegou, porque sim, eu fui atrás dos livros e eu até fui atrás dessa leitura de uma forma um pouco diferente. Eu acompanhei a história completa na forma de audiolivro, ou seja, eu escutei a história inteira. Então é uma experiência um pouco diferente também, que eu vou contar pra vocês como foi. Mas eu já adianto que sim, pra mim valeu totalmente a pena ter entrado nesse universo de Jogos Vorazes, mesmo depois de adulta. E nesse vídeo de agora a gente vai discutir mais do porquê disso. A gente também vai falar brevemente desse impacto todo que Jogos Vorazes teve na cultura pop e fora dela, e também desse novo livro e do filme que vem aí, que vão contar como foram os jogos que tiveram a participação do Haymitch, um personagem muito querido da trilogia Jogos Vorazes. Nesse vídeo aqui a minha ideia é trazer uma discussão que não tenha muitos spoilers, justamente porque eu acho que algumas pessoas que vão assistir ainda não tiveram contato com a história de forma detalhada. Lógico que eu vou trazer uma coisa ou outra do contexto geral da história, do porquê que ela é importante, então talvez eu traga uma informação que é um pouco posterior, não dá pra fazer 100% sem spoilers nesse caso, mas também eu não vou spoiler o final da história pra vocês, tá? Então só pra vocês saberem e dosarem aí o quanto vocês querem saber de spoilers. Mas a minha ideia é falar com quem ainda não leu esses livros, ainda não conhece a fundo essa história, que sabe basicamente só o que se espalhou na cultura pop a respeito de Jogos Vorazes e Katniss Everdeen. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer outro vídeo depois, discutindo aí com muitos spoilers, falando livro a livro, porque de verdade eu tô com vontade de falar sobre Jogos Vorazes por bastante tempo, se vocês quiserem. Então me digam aí se vocês querem, quem sabe eu faço esse vídeo lá na frente. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pra você que tá assistindo. Nesse mundaréu de
distopias adolescentes que surgiram ao mesmo tempo e depois, por que você acha que Jogos Vorazes, especificamente, continua tão forte? Bora conversar sobre isso aqui nos comentários. Caso você tenha caído de paraquedas aqui e nunca tenha visto absolutamente nada sobre a franquia Jogos Vorazes, só aquele contexto básico pra gente partir do mesmo ponto. Jogos Vorazes é uma história criada pela Suzanne Collins e os 3 primeiros livros saíram entre 2008 e 2010. E depois disso também teve 4 filmes protagonizados pela Jennifer Lawrence. Essa é a história principal, a trilogia original de Jogos Vorazes. Nesses livros e nesses filmes, a gente é apresentado a essa sociedade chamada Panem, onde a capital governa de forma autoritária e bem distópica 12 distritos diferentes. Cada um desses distritos meio que não tem contato com os outros, só tem um contato bem vago ali com a capital e também acaba dependendo muito da capital para sua sobrevivência, porque eles organizaram a sociedade de um jeito que cada distrito meio que só produz uma coisa. Então um vai produzir carvão, o outro é no litoral, então ele só vai mandar ali coisas da pesca, outro vai produzir lenha, esse tipo de coisa. Isso quer dizer que a população dos distritos, para conseguir sobreviver, depende quase que de forma integral dos suprimentos mandados pela capital, já que eles só podem produzir um tipo de coisa específico. Todas as outras coisas que vêm dos outros distritos, eles têm que receber da capital. Então essa é uma forma de dominação, mas tem várias outras que eu não vou entrar em detalhes aqui, só vou falar mais a respeito de uma dessas formas de dominação, que são os tais dos Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes são um evento anual em que cada um dos 12 distritos sorteia 2 pessoas, normalmente 2 adolescentes, para representar esse tal distrito em uma competição. Esses 24 jovens que foram selecionados são chamados de tributos. E a tal da competição é que eles têm que lutar até a morte em uma arena, até o último sobreviver e ser considerado o vencedor. Isso tudo é transmitido na TV praticamente o dia todo, para todos os distritos e também para os habitantes da capital. Então, se a gente for parar pra pensar, é muito parecido com esses modos Battle Royale de videogame, como Fortnite, que você joga um monte de gente lá no mesmo mapa e só quem sobreviver no final ali vence. Mas também tem um elemento ali de reality show, de vigilância e tudo mais, que eu acho muito importante para todo esse contexto de Jogos Vorazes. E aliás, eu já quero fazer o parênteses aqui, porque eu sei que tem gente digitando: Mikan, mas isso é igualzinho Battle Royale, que inclusive tem o mesmo nome desses modos de jogo, como assim você não citou? Estou citando agora. Existe uma obra japonesa chamada Battle Royale que tem muitos elementos mega parecidos com Jogos Vorazes. Diz a autora que não conhecia a história japonesa, e realmente pode ser que ela não conhecesse. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo de Round 6, que também é uma obra que tem vários elementos em comum, tanto com Battle Royale quanto com Jogos Vorazes e vários outros tipos de obra. Eu falo bastante no vídeo sobre Battle Royales de forma geral, então se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar linkado na descrição. Mas só pra encerrar esse parêntese, saibam que existe sim uma história com uma premissa parecida, que se chama Battle Royale. Talvez valha a pena fazer um dia um vídeo só de Battle Royale, eu acho que seria muito legal. Mas vamos continuar nos Jogos Vorazes aqui rapidinho. A nossa protagonista de Jogos Vorazes é a Katniss Everdeen. Ela é uma menina de uns 16 anos, do Distrito 12, que é uma região muito pobre de Panem. Eles são responsáveis pela mineração de carvão e a população realmente passa por maus bocados lá. É uma zona mais remota, eles têm pouquíssimo acesso a suprimentos, tanto que uma das características principais da Katniss antes de todo o rolê dos Jogos Vorazes é que ela é uma caçadora. Ela aprendeu a caçar ali no mato para conseguir alimentar a família dela. Por isso ela é muito boa com arco e flecha, que é uma coisa que vai ser muito útil nos jogos, mas enfim, tô me adiantando. Eu acho importante mencionar que só o fato dela sair para caçar e tudo, meio que já é desafiar o sistema, que ela tecnicamente não poderia fazer isso. Mas isso é só uma das muitas coisas que a Katniss faz para desafiar o mundo ao redor dela. Uma outra forma dela desafiar o que acontece é que ela se voluntaria como tributo para os Jogos Vorazes. Mas ela não faz isso por querer competir lá, querer participar dos jogos mesmo, porque, gente, é praticamente uma sentença de morte. Daqueles 24 adolescentes, só um vai sair vivo, então ninguém quer participar. Mas o que acontece é que a irmã mais nova da Katniss, a Prim, é sorteada. Para evitar que a Prim vá para os jogos e, consequentemente, morra, a Katniss se voluntaria. Ela se torna um dos tributos do Distrito 12 junto com o Pita, que é o filho do padeiro dali. A partir desse momento, os dois vão ter que lidar com a realidade dos Jogos Vorazes, que não são só a parte da arena, mas sim tudo o que tem ao redor disso. E a Katniss logo vai perceber que essa luta pela sobrevivência não é só com arco e flecha, ela vai ter que lutar de outras formas também. E a Katniss, gente, é uma personagem que não leva desaforo pra casa. Ela questiona mesmo, ela briga mesmo, ela não vai querer cumprir as coisas só porque mandaram. E isso, além de colocar ela em muitas situações perigosas, também acaba sendo a fagulha que lá na frente pode acabar causando uma revolução em
Panem. A cada volume da trilogia, a gente vê essa situação ficar mais intensa. Isso é só um pedacinho da história pra contextualizar mesmo, mas acho que deu pra entender por que é tão interessante esse mundo de Jogos Vorazes, né? Por que foi esse fenômeno cultural tão grande. Isso só aumentou lá entre 2012 e 2015, quando teve os filmes. Mas aí, mais recentemente, a gente teve um outro livro já, que é o tal da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um prelúdio, ele se passa 64 anos antes da trilogia, e ele mostra pra gente a juventude do presidente Snow. Essa foi a história que eu vi o filme e eu fiz aquele vídeo que eu mencionei mais cedo. O livro que vai sair agora em 2025, que é O Amanhecer na Colheita, também é um prelúdio, mas dessa vez ele conta pra gente a história do Haymitch Abernathy, que aparece na trilogia, ele é um personagem bem importante da trilogia, e ele já participou dos Jogos Vorazes. Esse livro agora é justamente sobre a edição que ele participou, que foi a 50ª edição dos Jogos Vorazes. E essa saga faz tanto sucesso que a Lionsgate confirmou que ia ter um filme antes mesmo do lançamento do livro. Eu já vou falar mais sobre isso, mas sim, já estão produzindo uma adaptação pro cinema dessa história, que quando eu gravei esse vídeo ainda nem tinha sido lançada. Tá, mas por que a gente continua falando de Jogos Vorazes depois de tanto tempo? O que faz esse mundo ser tão relevante assim? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, obviamente, mas já vou adiantando aqui o que eu acho. Eu acho que a força de Jogos Vorazes está em conseguir contar uma história cativante com temas muito relevantes para nossa sociedade dos dias de hoje. Temas que já eram relevantes ali nos anos 2000, 2010, mas que, na minha opinião, se tornaram ainda mais importantes quando a gente chega aí na década de 2020. Coisas como desigualdade social, sociedade do espetáculo, compartilhamento das nossas vidas de forma digital, a transformação de tragédia em entretenimento, o poder da imagem e até mesmo coisas como a deturpação de símbolos. Tudo isso já era bastante relevante na época que esses livros e os filmes saíram, mas eu acho que elas acabaram se tornando ainda mais importantes agora. Os Jogos Vorazes não são só uma competição, não é só uma batalha de gladiadores, apesar de ter um pouco desse elemento. Na verdade, eles são muito mais do que isso, né? São um espetáculo elaborado dentro e fora da arena. Antes mesmo de começarem a competir e atacar os concorrentes, os tributos passam por várias etapas, como transformações estéticas, entrevistas para televisão e toda uma coisa para conquistar patrocinadores e tentar parecer ameaçador, porém nem tão ameaçador assim, conquistar o público para ver se isso facilitaria sobreviver lá dentro da arena. Talvez seja mais um jogo de relações públicas do que de sobrevivência pura e simples, na verdade. Uma coisa que tem bastante destaque em Jogos Vorazes é a vestimenta dos personagens. Cada distrito tem até o seu próprio estilista, já que tem toda a questão da presença pública dos personagens, e eu já vou falar mais disso. Mas cada roupa é pensada nos mínimos detalhes para garantir essa imagem dos competidores. E não é só isso, né? Outra roupa que tem bastante destaque é aquele uniforme que é dado para todos os competidores logo no início dos jogos. Quando um estilista como o Sina vê o tecido do uniforme, ele já consegue deduzir mais ou menos como vai ser a arena em que os tributos vão competir. Por exemplo, se tem uma jaqueta com um tecido X, dá para deduzir que a arena deve ficar fria de noite. Outro uniforme tem um tecido bem levinho, daqueles que devem secar rápido, e um cinto que pode ser usado como um acessório para boiar, então dá para imaginar que aquela arena deve ter muita água. Por isso que eu digo que a roupa é uma parte integral da história de Jogos Vorazes, dentro e fora da arena. Mas assim, a roupa é uma parte integral de tudo, mesmo fora dos mundos da ficção, né? No nosso dia a dia, por exemplo, a nossa escolha de roupa pode fazer muita diferença, seja no nosso conforto ou na imagem que a gente constrói pro mundo. Por exemplo, eu tô usando agora essa minimal top da Insider que tá patrocinando esse vídeo. O que eu gosto nas roupas da Insider é que elas são muito versáteis. Por exemplo, eu tô usando agora essa peça pra gravar o vídeo, mas eu poderia muito bem usar essa mesma peça pra ir numa reunião ou pra ficar de boas em casa. E, gente, além de tudo, ela é muito gostosa. Quando eu penso em ficar confortável, é muito difícil eu não pegar uma peça da Insider do meu armário. Sem falar da praticidade, né? Porque as peças são tão tecnológicas que, além de estabilizar a temperatura do corpo e reduzir o cheiro de suor, elas dispensam o ferro de passar, porque o tecido vai desamassando sozinho no corpo. Isso me economiza bastante tempo no dia a dia. E com o meu cupom você consegue usar as roupas da Insider com até 35% de desconto. Isso porque tá rolando no site o mês do consumidor, e todo dia tem uma promoção diferente pra você aproveitar e economizar nas peças. Aí, com o meu cupom MICAN, assim como tá escrito na tela, MICAN com 3 N's no final, você consegue 15% de desconto de forma cumulativa. Ou seja, acumula com as ofertas do site e dá pra economizar até 35%. É só você clicar no link que eu deixei na descrição que esse desconto vai direto pro seu carrinho. Eu sou bem suspeita pra falar, tá? Porque pra mim, escolher Insider em qualquer época do ano já é um ótimo custo-benefício, mas no mês do consumidor é melhor ainda, então já vai lá aproveitar. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo e apoiar meu trabalho. Voltando agora, eu queria compartilhar brevemente com vocês como foi a minha experiência com os audiolivros de Jogos Vorazes. Porque essa foi uma experiência bem diferente pra mim em vários sentidos, e eu acho que pode ser relevante pra alguém que tá assistindo aí. Apesar de eu já ter ouvido audiolivros na minha vida, eu nunca
acompanhei uma saga desse jeito, assim, inteira, por audiolivros. Normalmente, quando eu ouço audiobook, costumam ser livros mais curtinhos, muitas vezes de não ficção. E quando eles eram de ficção, em geral, eu ouvia audiolivros mais curtos. Algum conto, alguma coleção de contos, ou algum romance mais curtinho mesmo. Mas quando eu tava comentando que eu queria conhecer os livros de Jogos Vorazes, queria pegar para ler mesmo, eu não lembro agora, mas alguém me recomendou a série de audiolivros narrados pela Tatiana Maslany, que pra quem não conhece, é a atriz principal de Orphan Black. Ela também fez a She-Hulk, então você pode conhecer ela desse papel também, mas é por Orphan Black que ela costuma ser mais lembrada, porque nessa série ela interpreta uns 8 papéis diferentes, e cada personagem ela interpreta de um jeito completamente diferente. Você esquece, às vezes, praticamente, que é a mesma atriz ali. Então eu já sabia que a Tatiana Maslany era extremamente talentosa e uma ótima atriz, mas eu não sabia que ela tinha narrado esses livros de Jogos Vorazes. E foi uma experiência muito bacana conhecer o trabalho dela nessa parte também. Aqui, pessoal, eu tô falando dos audiolivros em inglês, tá? Eu não sei como são os audiolivros em português. Se alguém já tiver escutado, me conta aqui o que vocês acharam, quero saber também. Mas até por conta disso eu quero passar brevemente aqui, porque eu sei que nem todo mundo vai pegar o livro em inglês e tal. De qualquer forma, eu queria compartilhar isso aqui com vocês, porque caso você tenha a oportunidade de pegar o audiolivro em inglês, eu recomendo demais essa versão. Eu acho que a voz da Tatiana Maslany conseguiu acrescentar muito a minha experiência nesse livro. Pra quem nunca leu os livros de Jogos Vorazes, você tá o tempo todo lá dentro da cabeça da Katniss. Então você não acompanha só o que ela fala, mas também os pensamentos, a voz interna dela. E eu acho que a Tatiana casou perfeitamente com essa voz. Claro que tem as falas de outros personagens ali, e nesse caso a atriz modifica um pouco a voz dela e você consegue identificar qual personagem que tá falando. Por exemplo, a Prim, a irmã da Katniss, ela tem uma voz mais fininha e por aí vai. Mas na maior parte do tempo essa história tá sendo contada pra gente pela Katniss. E eu achei muito bacana essa experiência do audiolivro, de ter essa voz sendo falada no meu ouvido, né? Foi ótimo. Mas eu também acho que a leitura do livro não deve perder em nada pra isso, né? É só uma forma diferente de conhecer a história. O que eu acho que talvez seja um pouco diferente, e aí eu queria saber a opinião de vocês, é em relação aos filmes. Porque assim, eu vi os filmes quando eu era mais nova, e eu até revi o primeiro filme e parte do segundo recentemente, e eu senti uma diferença muito grande em relação aos livros. Não só pelas coisas que acontecem, que às vezes são um pouco diferentes, mas também porque, como eu falei, a gente tá o tempo todo ali na cabeça da Katniss, a gente tá dentro da mente dela. E a Katniss, ela é poucas ideias, entendeu? Ela não é uma pessoa que fala muito, ela não é a pessoa mais simpática do mundo, ela às vezes é até meio grossa com as pessoas ao redor dela, porque esse é o jeito dela de ser. Mas nos livros a gente sabe exatamente o que ela tá pensando naquele momento, por que ela agiu daquela forma, e nos filmes a gente não vê todas essas maquinações, né? Então eu acho que muita coisa se perde ali nessa mudança de mídia. Ao mesmo tempo, talvez até pra compensar isso, os filmes tentam trazer alguns elementos extras que a gente não tem tanto acesso no livro, porque como eu falei, a gente tá ali com a Katniss, né? Já nos filmes a gente tem algumas cenas em que a Katniss não tá presente. A gente tem, por exemplo, cenas mostrando o presidente Snow quando a Katniss não tá lá, conversas mais internas dele, talvez até pra dar um pouco mais de contexto que o filme talvez não tivesse acesso de outra forma. Mas enfim, eu acho que as sensações proporcionadas pelo filme e pelos livros vão ser um pouco diferentes, só que de qualquer forma a gente tem uma história bem semelhante entre eles, né? E eu ainda quero revisitar essa história com os livros impressos, né? Apesar de serem as mesmas palavras exatas que no audiolivro, eu quero ler o livro impresso mesmo, mas eu acho que ter ouvido na voz da atriz foi muito incrível, assim, foi muito bacana. E ela conseguiu transparecer muita emoção ali. Várias vezes a gente ouve pensamentos da Katniss que são quase que sussurrados, desesperados. Às vezes ela vai falar com o personagem e ela fala mais sussurrando, às vezes ela vai falar de uma forma mais rápida, e isso me ajudou muito a visualizar aquele momento. Tem até um momento que eu tenho um pouco de vergonha de contar, que eu já tava me encaminhando mais pro final da história, não quero dar spoilers aqui, então só quero dizer que tem um animal na cena, e que nesse momento, o que tava sendo dito nessa cena e a forma que a Tatiana Maslany tava contando isso pra gente, eu tava no meio de um restaurante por quilo, ouvindo o audiobook, e eu comecei a chorar no meio do restaurante. E assim, choro feio, tá? Eu meio que me despedacei ali no meio do restaurante, de tanto que essa cena me afetou. Eu acho que quem conhece a história vai saber exatamente de qual cena eu tô falando, mas é isso, eu desmoronei. E eu sei que a cena em si já é poderosa, mas eu acho que a interpretação deu mais força ainda. Mas agora, sem falar tanto do elemento audiobook, porque eu sei que nem todo mundo vai ouvir dessa forma, muita gente vai pegar o livro, e de novo, vale a pena pegar o livro impresso mesmo, ou até no leitor digital, são as mesmas palavras que estavam ali na narração. A única diferença
mesmo é a forma de consumo. Foi uma coisa um pouco diferente pra mim, mas eu acho que vale a pena pegar da forma que você preferir. Valeu a pena eu, depois de adulta, ter lido Jogos Vorazes? Com toda certeza. Eu acho que é uma história que vale a pena ler depois de adulto, sim. Apesar da gente ver que tem, sim, vários elementos que vão fazer um baita sucesso com pessoas que estão na adolescência, eu acho que a história envelheceu até que muito bem. Como eu falei mais cedo, ela trata de temas muito relevantes nos dias de hoje. E uma coisa que eu acho bem bacana em relação aos Jogos Vorazes é que eu não sinto que a história vira uma caricatura de si mesma em nenhum momento. Porque seria muito fácil, por exemplo, colocar essa coisa de Jogos Vorazes, olha só que legal, a pessoa mais incrível ali participando, que vai vencer os Jogos Vorazes. Isso nunca é colocado como uma coisa boa. Mesmo tendo pessoas capazes de vencer os Jogos Vorazes, capazes de conseguir aí conquistar o povo e a capital e tudo, isso nunca é colocado como uma coisa realmente boa. Eu acho que a Suzanne Collins, ela tinha muita certeza do que ela estava fazendo e de que tipo de história ela queria contar. Isso quer dizer que os Jogos Vorazes, eles são um elemento muito importante da história, obviamente, mas eles não precisam ser a coisa principal da história. Os Jogos Vorazes, eles são um meio de mostrar como aquele mundo é ferrado, como aquele mundo é horroroso, e a partir de certo momento não é tão necessário mais você mostrar os detalhes do jogo, você mostrar essa parte do espetáculo. Até porque o espetáculo é parte do que é criticado nessa história. E seria muito estranho que o foco fosse sempre nesse espetáculo em si, na carnificina que acontece nos jogos, e não tanto nas coisas ao redor. Eles são elaborados dentro dessa história justamente para entreter as pessoas ali em Panem. Então eles são planejados ali de uma forma que tem muitos desafios, muitas reviravoltas, tem muita coisa acontecendo. E é lógico que a gente, como leitor, apesar de saber do contexto, também se envolve com os jogos, também se envolve com todos os desafios e como eles vão superar esses desafios, como que eles vão sobreviver ali dentro daquela arena. Isso tudo faz parte da história do livro, mas também acaba sendo um dos temas discutidos pelos livros, que é a questão dos jogos como entretenimento, porque as pessoas ricas ali da capital, elas não têm que competir nos jogos, elas só assistem e se divertem, enquanto tem os coitados dos adolescentes lá perecendo, né? E por que eu acho isso interessante? Por que eu gosto da forma que os livros tratam desse assunto? Porque eles discutem esse aspecto bem a fundo, na minha opinião, e eles acabam meio que abrindo mão desse elemento que é interessante pra gente ao longo dos livros. Calma que eu vou explicar bem brevemente aqui. O primeiro e o segundo livros, eles têm os Jogos Vorazes, têm a competição em si, de formas diferentes, mas eles têm. Já o terceiro livro acaba saindo um pouco disso, ele sai bastante desse formato da arena, dos Jogos Vorazes, toda aquela estrutura que a gente viu nos dois primeiros. E isso poderia ser um baita ponto fraco do terceiro livro, porque afinal, apesar da gente saber que dentro daquele universo é uma coisa muito ruim a existência dos jogos, é algo empolgante de ler e de torcer pela sobrevivência dos personagens. Mas os livros acabam abrindo mão desse elemento, correndo o risco de se tornarem menos empolgantes, vamos dizer assim, para continuar contando essa história. Eu acho isso bastante interessante porque é muito fácil que as histórias acabem voltando às mesmas fórmulas que fazem sucesso. E no caso de Jogos Vorazes, eu sinto que muito do apelo da história com o público externo, pelo menos na época ali que estava no seu auge, era a violência dos jogos e também o tal do triângulo amoroso entre a Katniss, o Gale e o Peeta. Queria saber a opinião de vocês, mas assim, pra mim, pelo menos a parte do triângulo amoroso, ela quase nem conta, porque ele tá bem de leve ali na história, eu não acho que ele é uma coisa que domina tanto. Inclusive, eu preferiria que ele não estivesse lá, mas eu sei que isso foi uma das coisas que outros livros acabaram pegando bastante de Jogos Vorazes e até do Crepúsculo na época e tal, mas a parte da violência em si, a parte dos Jogos Vorazes, que é uma das ferramentas ali de opressão desse governo, acaba sendo também uma das coisas que mais chamam a atenção do público. Então achei muito bacana que os livros, eles não dependem da existência dos jogos, eles não dependem de mostrar sempre os jogos acontecendo para que o público se interesse. Eu acho legal, inclusive, que a história, na verdade, ela vai tratar de mídia e de percepção do público, vai tratar de imagem, de construção de símbolos, principalmente. Isso é uma coisa que existe muito dentro dos Jogos Vorazes e da transmissão deles dentro daquele universo, mas também é possível de ser discutido com outras coisas, como a gente acaba vendo a transformação da Katniss num símbolo. A quem interessa isso, como que as pessoas vão agir em relação a isso, como que a própria Katniss, sendo uma pessoa relativamente comum, se sente ao ser transformada nesse tipo de símbolo. Eu acho muito bacana a discussão de imagem que a gente tem na trilogia Jogos Vorazes, né? É muito mais até uma coisa de relações públicas do que a sobrevivência na arena. E é meio que isso. Eles precisam participar daquelas entrevistas, eles precisam ter uma equipe de reality show entrevistando a família deles, as pessoas que conhecem eles, e tudo isso para ganhar a simpatia da capital e ganhar patrocinadores que podem talvez
talvez, quem sabe, mandar itens ali que vão favorecer a sobrevivência deles na arena. Eu acho muito interessante ver como cada personagem lida com a mídia e lida com essa percepção pública. Por exemplo, o Pita é aquele cara cheio de carisma que vai conseguir ganhar o público com as afirmações dele, com até determinadas coisas que ele fala que não são necessariamente verdade, e já a Katniss, que é uma pessoa mais direta, até com menos traquejo, acaba sendo alguém que pode se ferrar muito nesse tipo de coisa, mas que acaba tendo que encontrar uma forma de jogar o jogo para conseguir ganhar essa percepção pública e sobreviver. E toda a parte estética, a parte das roupas, das entrevistas, da forma com que eles se relacionam com outros tributos de outros distritos, tudo isso acaba contando, mesmo se não for de forma intencional, mesmo se for um ato genuíno, como a Katniss em relação aos tributos do Distrito 11, isso acaba gerando uma reação no público que está assistindo e também na capital. É por isso que existe tanta tensão entre a Katniss e o presidente Snow, que é esse cara que quer que todas as mensagens transmitidas ao público sejam mensagens que não gerem nenhum tipo de desconforto, que não gerem nenhum tipo de ideia de que é possível desafiar a capital. Porque se isso acontecer, toda aquela sociedade que, assim, tá por um triz, porque não é uma sociedade nada funcional, mas quando as pessoas perceberem que aquela sociedade não é funcional e que é possível desafiar o governo, tudo pode ir por água abaixo. E é por isso que é tão importante manter essas aparências, manter essas imagens. Então, eu acho bem bacana que os livros tratam bastante disso. A cada momento a gente vê ali os pensamentos da Katniss, principalmente quando ela começa a entender um pouco mais que ela precisa manter as aparências, ela precisa jogar o jogo, ou então a família dela, todo mundo que ela conhece pode morrer. A gente consegue ver a diferença no que ela pensa e o que ela faz de verdade, ou quando ela consegue conter esses impulsos de falar como ela quer e agir como ela mesma. Eu acho que é muito importante numa história de distopia a pessoa que escreveu ter uma ideia do que ela está querendo representar ali. Toda ficção especulativa costuma ser sobre a sociedade em que a gente vive, né? Não importa se existe nave espacial, se for no futuro, se for no passado. Normalmente, quando a gente conta essas histórias, a gente está dizendo alguma coisa sobre o mundo que nos cerca. A gente tem alguma coisa a dizer. E eu acho que Jogos Vorazes fez tanto sucesso justamente porque não é só um triângulo amoroso, não é só a questão dos jogos que entretém bastante, não é só mostrar aquelas roupas maravilhosas, mostrar aquele estilo todo diferentão da capital, não é só a construção de mundo por si só, mas sim o que essa obra tem a dizer. E por mais que Jogos Vorazes tenha inspirado um monte de outras obras que também são distopias voltadas para o público jovem e adulto, nem todas essas obras tiveram tanto sucesso assim. Algumas tiveram um pouco mais, outras tiveram um pouco menos, mas eu acredito que muito disso seja porque algumas dessas obras talvez estivessem mais interessadas em mostrar alguma característica especial daquela sociedade. Então, essa aqui a sociedade é diferente por causa disso, tem o governo ruim por causa disso, mas que não pararam para olhar além do entretenimento. Então, são adolescentes querendo sobreviver nessa sociedade aqui. Tá, mas o que essa obra diz? O que tem aqui além dessa característica diferente da sociedade que você criou? Por exemplo, outra saga que fez bastante sucesso até o momento que não fez, Divergente. A sociedade é dividida por traços de personalidade, então cada um vai para uma facção de acordo com seu traço aí principal de personalidade. E as pessoas que têm mais de um traço de personalidade são consideradas divergentes e elas são perseguidas. Tá, beleza, bacana, pra onde que vai isso, né? E assim, gente, eu não sou a maior especialista em Divergente, tá? Esse é um que eu vou dever pra vocês ler os livros, quem sabe um dia. Mas pelo que eu li a respeito, pelo que eu vi outras pessoas falando a respeito, não vai muito além disso. Não traz muita coisa a mais, além de a protagonista ser especial. Posso estar errada, comentem aqui embaixo. Mas a gente tem realmente várias sagas, várias distopias young adult que surgiram ali a partir daquela época, ou que às vezes são contemporâneas ou até anteriores a Jogos Vorazes, mas acabaram fazendo mais sucesso por causa ali desse hype de Jogos Vorazes. E eu sinto que várias delas tiveram ali seu momento, algumas até tiveram adaptações pro cinema. Teve Maze Runner, por exemplo. Mas eu sinto que a maioria dessas histórias acabou sendo meio esquecida nesses últimos anos, enquanto Jogos Vorazes continua sendo um marco importante pra cultura pop. E eu não acho que isso seja só porque vai sair o livro novo agora, ou porque saiu o filme da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu acho que o fato de ter saído um filme poucos anos atrás e de já ter outro filme a caminho, não é o que faz o público procurar Jogos Vorazes. Na minha opinião, só existem esses filmes porque existe um público interessado em Jogos Vorazes até hoje. Não tem público porque tem filme, na verdade tem filme porque tem público. E além desse interesse mais comercial, que obviamente existe e é super esperado para uma obra de Hollywood, eu acho que Jogos Vorazes, como uma obra que marcou
com a cultura pop, acaba sendo também uma inspiração para as pessoas na vida real, além do entretenimento. Por exemplo, na pesquisa aqui para esse vídeo, apareceu uma notícia de que em protestos ali em Myanmar, em 2021, usaram aquela saudação de 3 dedos que ficou tão famosa nos filmes. Então, além de um personagem de ficção, numa obra de ficção em outro país, a Katniss e as atitudes dela e a forma como ela contestou o governo de Panem acabaram se tornando uma inspiração para outras pessoas na vida real. E eu acho que esse é só um dos exemplos de como essa obra se manteve relevante ao longo do tempo. É lógico que existem deturpações, como acontece com qualquer obra que faz muito sucesso. Acho que um exemplo muito óbvio, recente, é o de Round Six, que é uma obra extremamente crítica, mas que fez tanto sucesso que estão fazendo qualquer tipo de publicidade, de recriação e tudo mais, e meio que a crítica que a obra tem vai se perdendo de certa forma. Daria pra fazer um vídeo só sobre essa questão do Round Six, né? Mas não pensem que isso não aconteceu com Jogos Vorazes também. Tem um vídeo lá do canal Sarah Zed em que falam sobre distopias adolescentes e meio que a morte desse subgênero. E no momento que falam de Jogos Vorazes é muito bom porque tem algumas das campanhas publicitárias que fizeram na época dos filmes de Jogos Vorazes. E tem uma que é impressionante pela falta de noção, assim, que fizeram uma linha de maquiagem inspirada nas maquiagens extravagantes que usam na capital, em Panem, que é justamente o que Jogos Vorazes critica. Mas isso tá presente em tantas coisas, né, gente? Por exemplo, eu ouço o podcast oficial de Ruptura, que é apresentado pelo Adam Scott e o Ben Stiller, e os patrocínios desse podcast, gente, são de ferramentas corporativas. Eu acho muito bom porque eles usam ainda textos baseados na série. Então, e esses personagens aqui, eles poderiam trabalhar melhor se eles usassem essa ferramenta, sendo que Ruptura é justamente uma série que fala sobre essa questão do trabalho com uma prisão, mas eles que sabem, né? Quem sou eu pra dizer? Esse tipo de coisa acontece quando uma obra chega ali num público muito grande. Acaba tendo algumas interpretações estranhas, às vezes acabam reforçando justamente o que a obra critica, e eu acho que isso aconteceu, de certa forma, com alguns elementos de Jogos Vorazes. Mas apesar de ter isso, eu acho que, em geral, não acontece tanto. Eu acho que as pessoas, apesar de acharem interessante o conceito dos jogos, como eu acho, tá? Não tô julgando, porque é realmente muito bacana ver os jogos, eles são uma coisa que entretém a gente como público também, assim como entretém a capital na história. Eu acho que a história reconhece isso, mas não quer dizer que isso não seja um dos pontos fortes dela. Mas eu acho também que as pessoas que tiveram contato com Jogos Vorazes, seja na forma dos filmes ou na forma dos livros, que são ainda mais críticos, na minha opinião, eu acho que as pessoas têm plena consciência de que essa é uma história distópica, que os jogos em si são uma ferramenta de controle e acabam relacionando muitas das coisas que são criticadas nessa obra com coisas que a gente vê na nossa sociedade. Então, várias vezes eu já vi posts em redes sociais falando sobre desigualdade econômica, usando a capital de Panem como um exemplo, falando, tal lugar é como a capital, essas pessoas são como a capital, observando a desgraça alheia, esse tipo de coisa. E eu acho que esses temas vão ser ainda mais aprofundados no novo livro, No Amanhecer da Colheita, porque a Suzanne Collins já falou que ela vai se inspirar em conceitos como o da submissão implícita, do David Hume. E assim, pessoal que manja de filosofia, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, tem essa ideia de como as pessoas podem ser governadas facilmente, por que elas cumprem o que poucos lá em cima dizem que deve ser feito, como que muitos são governados por poucos. E ela também disse que nessa nova história ela vai falar muito sobre propaganda, sobre controle de narrativa, que ela sente que a questão real ou não real parece mais urgente a cada dia. E é lógico que a gente entende muito bem o que ela tá dizendo, né? Nos dias de hoje, em que a gente é bombardeado por informações falsas, em que quem controla a narrativa acaba controlando também o que acontece, e muitas vezes histórias falsas acabam sendo tomadas como verdade, justamente porque é muito difícil desmentir a desinformação, a gente tá vivendo em um momento como esse, e eu não sei se é exatamente isso que a Suzanne Collins pretende representar, isso é uma interpretação minha, mas realmente existe todo esse papo de que hoje em dia a gente tá na era da pós-verdade, que as palavras já não significam nada, e eu acho que seria muito interessante ver como isso vai ser tratado no universo de Jogos Vorazes. Esse momento que vai ser mostrado no livro novo, como eu falei, é o momento dos jogos do Haymitch. O Haymitch que é um mentor da Katniss e do Peeta ali nos livros de Jogos Vorazes. Então a gente vê ele já adulto, mas nesse momento do livro a gente volta um pouco no tempo, quando o Haymitch era jovem e ele participou da 50ª edição dos Jogos Vorazes. E tem esse negócio, né, nos Jogos Vorazes, que acho que a cada 25 anos eles fazem esse tal do Massacre Quaternário, que é uma versão mais violenta ainda, mais especial, vamos dizer assim, dos Jogos Vorazes, que acontece aí a cada quarto de século. A gente vê um Massacre Quaternário acontecendo no segundo livro de Jogos Vorazes, né? A edição especial que eles mostram ali no segundo livro é a de 75 anos, e nesse caso os competidores eram pessoas que já tinham passado pelos Jogos Vorazes anteriormente, ou seja, pessoas que sobreviveram aos Jogos Vorazes venceram os Jogos
Jogos Vorazes, né? E agora iam ter que competir de novo. Mas nem toda edição do Massacre Quaternário é igual, cada uma tem meio que uma regra bizarra diferente. Nesse caso do Amanhecer na Colheita, a regra diferentona que tem é que cada distrito mandou o dobro de tributos. Então, se normalmente cada distrito manda 2 pessoas, um menino e uma menina, dessa vez eles mandariam 4 pessoas. Ou seja, quase 50 adolescentes no total competindo ali. Realmente esse Massacre Quaternário não leva o nome à toa, né? É muita gente se atacando ali, se machucando pro entretenimento da capital. E assim, como essa história é um prelúdio, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o final desses jogos, mas como eu falei, né, o importante de Jogos Vorazes não é os jogos em si, não é quem vence os jogos ou realmente quem vai ser premiado, mas sim o que acontece nessa sociedade ao redor dos jogos, o que a gente vai saber ali de Panem, qual vai ser a repercussão. Eu acho que vai ser um ponto bem interessante ali da história pra eles mostrarem pra gente, porque o outro prelúdio, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, mostra um presidente Snow antes de ser presidente, né, ele bem jovem ali. E em Jogos Vorazes a gente vê ele bem mais velho, no poder há muito tempo, né, super estabelecido ali naquele poder. No caso do Amanhecer na Colheita, a gente vai ver ele um pouquinho mais novo, né, a história se passa 24 anos antes de Jogos Vorazes, então ele tem ali por volta dos seus 58 anos, mas ele já deve ter feito muita maldade ali, muitas coisas, traído muita gente pra conseguir se manter no poder. Lógico que eu quero saber mais do Haymitch, que é um dos meus personagens favoritos de Jogos Vorazes. Ele é um cara extremamente problemático, mas, cara, Haymitch, você é da hora. Com todos os seus problemas, você é muito da hora. E eu quero ver ele nesse momento da juventude, mas tem uma personagem que eu quero mais ainda ver no livro, que é a Maisie Donner, que é outro tributo do Distrito 12. Por que eu quero saber mais dela? Por que eu quero ver mais essa personagem? Porque ela é a dona original daquele broche de tordo que a gente vê a Katniss usar o tempo todo nos livros e nos filmes também. No filme, se eu não me engano, o negócio do broche acaba sendo bem menor, né? Eles não dão tanto destaque assim, não dão tanto destaque pra personagem que dá o broche pra Katniss, que é a Mad, que é a filha do prefeito ali e tal. Mas no livro ela acaba sendo uma personagem um pouco mais importante e o negócio do broche é super importante, tanto que é o símbolo ali, a Katniss usar aquele broche e tudo, é algo que ganha muito destaque ao longo dos livros. E eu queria ver se esse broche, além de aparecer no filme, claro, ele vai ter alguma importância além do que a gente já sabe que foi falado nos livros sobre esses jogos aí do Haymitch. Mas eu queria saber o que você tá mais animado pra ver nessa história. Eu particularmente ali acho que quero ver um momento envolvendo um machado, que quando eu vi ali narrado nos livros de Jogos Vorazes eu achei muito interessante, assim, muito estranho, mas ao mesmo tempo eu sei que tem toda uma repercussão política e tal, e eu acho que devem mostrar isso na história desse livro novo e do filme também. Tô falando aqui sem saber direito, tá? Mas eu não me surpreenderia se boa parte da história fosse fora dos jogos, mostrasse muito mais a repercussão política e tudo. Porque como eu falei, primeiro, a gente já sabe alguns dos pontos chaves desses jogos, a gente já sabe como vai ser o final deles, porque isso já foi contado em Jogos Vorazes, mas da parte externa a gente só tem uma ideia geral. E segundo, porque é isso, os jogos, eles são uma parte importante da história, lógico, mas muito mais importante do que isso é a discussão do que eles representam, como eles afetam a sociedade de Panem e, por consequência, como o que acontece em Panem faz a gente refletir sobre a nossa sociedade. É por isso que eu acho que a gente não vai cansar de falar de Jogos Vorazes tão cedo. Eu acho que é uma história que ainda se mantém relevante, que quer fazer comentário social, não quer só trazer um jogo diferente, personagens diferentes. Lógico, vai trazer isso, mas vai fazer a gente ler ou ver no cinema com aquela mãozinha na consciência, sabe? Sempre refletindo sobre algo além do que o simples entretenimento. Eu gosto muito de histórias que discutem o entretenimento e eu acho que Jogos Vorazes é uma das mais bacanas dessas grandes aí. Então sim, zero arrependimentos de ter entrado no mundo de Jogos Vorazes depois de adulta. Na verdade, se eu tenho algum arrependimento é de não ter lido esses livros antes, por ter achado que talvez eu não fosse me interessar depois de adulta. Eu acho que eles valem super a pena, não importa a sua idade, quer dizer, mais ou menos. A partir de determinada idade, eles são ótimos. Eu acho que não são livros para crianças muito novas, por exemplo, porque eles realmente lidam com questões muito violentas, eles têm cenas violentas, mas eu acho que isso nem é a parte mais complicada deles para crianças. Eu acho que é mais a questão do peso de determinadas coisas que acontecem, coisas que traumatizam os personagens e acabam traumatizando a gente um pouco também, mas eu acho que para pessoas muito novas pode ser ainda mais complexo, né? Comentem aqui o que vocês gostariam, porque eu quero falar mais desse universo, e se você não viu ainda, tem o meu vídeo sobre Round 6 e o meu vídeo sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, pra vocês conferirem. Eu também falo desse universo de Jogos Vorazes lá. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!